O anime recap começa com a habilidade suprema da donzela da guerra. A explosão de mana liberou uma radiância que brilhou em direção ao céu, liberando uma trilha de chamas que queimaram o campo, deixando para trás apenas um mar de cadáveres. No entanto, Tiger foi o único que sobreviveu, tendo testemunhado o 7º Venatis massacrando todos que ele amava, quando ele a encontrou desprotegida. Decidiu arriscar sua vida, percebendo que essa era a única maneira de não deixar as mortes de seus entes queridos serem em vão. Restavam apenas 4 flechas em sua aljava, mas depois de disparar 2 delas para neutralizar a linha de frente, ela ativou a mana de sua espada para voar sobre os cavalos caídos, avançando diretamente em sua direção enquanto aparava sua 3ª flecha. Mas, mesmo quando ele disparou seu último tiro, ela o cortou ao meio antes de apontar sua espada para o rosto dele, dizendo-lhe que seu nome era Leni e Aurival teria, e que ele agora pertencia a ela. Na manhã seguinte, ele acordou com uma garota quente enfiando sua espada em sua garganta. E embora desejasse que pudessem trocar de lugar, ele se lembrou de que agora era um prisioneiro. Dentro do escritório de Ellen, ela ordenou que ele entregasse ao Saci, já que ele era o senhor daquela nação, mas após ouvir seu pedido sem sentido, ele perguntou a Ellen se ela era tão densa quanto os seios de sua assistente. Aí o cara vai e termina transando eu aqui na punheta. No entanto, ela revelou que tinha outra ordem especial para dar a ele. Diante de todos os soldados, enquanto Tiger disparava uma flecha que voou para fora do campo de tiro, ele percebeu que estava sendo usado como uma piada na frente de todo o reino. Mesmo assim, quando finalmente conseguiu controlar o arco defeituoso, um assassino começou a correr ao longo das muralhas e mirou diretamente na princesa. Mas, quando Tiger gritou para Ellen se proteger, ela ativou o fantasma de seu arco, permitindo-lhe liberar um redemoinho que bloqueou o dardo e o despedaçou. Quando o bandido começou a fugir, Tiger perguntou a Alicia se ele poderia ajudar, mas quando ela lhe disse que ele era inútil, ele mirou e disparou de uma distância de 300 metros, acertando o pé do assassino. Todos os soldados se perguntaram como ele conseguiu controlar um arco que eles haviam propositalmente arruinado. Então Ellen disse a ele que seu treino de tiro estava completo e o acolheu como seu escravo. No dia seguinte, em sua sala de comando, ela pediu desculpas pelo arco quebrado que ele recebeu, revelando que executaria os 3 soldados que o arruinaram para envergonhá-lo. No entanto, Tiger implorou para que ela poupasse suas vidas, porque era apenas uma arma defeituosa, mas viu as maiores armas de distração em seu rosto, vendo como ele implorava pelas vidas de seus inimigos. Ela pensou que ele era a única pessoa corajosa em todo o exército Brunis e confessou que começou a se apaixonar por ele depois de ver sua precisão com as flechas. Porque, na noite anterior à batalha, ela havia explorado o esconderijo deles. Embora seu exército estivesse em desvantagem numérica de 25.000 para 300 guerreiros, ela dizimou todas as suas forças em meio-dia. Mesmo assim, ele estava disposto a enfrentar 7 soldados sozinho. Então ela poupou sua vida porque achava que matar o maior arqueiro da humanidade seria um desperdício e pediu para ele se tornar um de seus servos. No entanto, ele recusou, dizendo que ainda tinha um lar para proteger e pessoas que esperavam seu retorno. Depois de sair do escritório dela, ele pediu desculpas ao careca por ser forçado a raspar a cabeça e parecer uma mancha de merda brilhante. Mas a mancha de merda lhe disse que raspar a cabeça foi a maior honra de sua vida, e depois de ver seu tiro milagroso que salvou a princesa, jurou raspar a cabeça pelo resto da vida para expiar por ter arruinado o arco dele. Ao mesmo tempo, uma das criadas desejava que a flecha de Tiger tivesse penetrado fundo em seu corpo, e a outra desejava que ele liberasse seus tiros em todo o seu rosto. Ao longo das semanas, todos os caçadores ficaram chocados com sua habilidade de triplo tiro em um alvo, e todos imploraram por aulas de arco e flecha. Mas todos os twins do chuveiro o odiavam por roubar a atenção deles, então ele tentou encontrar um lugar para tomar banho sozinho, até que viu um bebê dragão, mas ouviu a voz de Ellen dizendo-lhe que era Leonie, seu animal de estimação dragão. Oh. No entanto, o idiota inútil pediu desculpas por vê-la sem nenhuma armadura de trama, mas ela pediu que ele se virasse e se juntasse a ela. Yes! 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 そのジスタートではなんだ男女が一緒に水浴びをするものなのか Eu não acredito, velho. Eu simplesmente não acredito. Depois de estragar a oportunidade mais fácil de todos os animes, ele se perguntou por que ela disse que o queria, mas ouviu uma batida na porta e viu a mancha de merda careca, dizendo-lhe que haviam capturado um homem de seu reino. Então, quando ele viu Bertrand, ficou feliz em ver que seu assistente ainda estava vivo, mas Bertrand lhe disse que era cedo demais para comemorar, pois as forças do Duque Nardier estavam avançando para Alsace. Chocado com essas palavras, ele começou a marchar em direção ao portão do reino, até que viu Ellen, perguntando a ele para onde ele pensava que estava indo. Ao mesmo tempo, Nardier ordenou que seu filho liderasse os 3.000 soldados para Alsace,
pois ele queria esmagar, percebendo que agora ele era poderoso o suficiente para destruir exércitos inteiros sozinho. Zeon jurou queimar tudo que Tiger amava. Do outro lado do continente, quando Tiger viu a roupa reveladora que Ellen estava usando, ela lhe disse que desta vez ele não deveria desviar o olhar. No entanto, ele prometeu voltar assim que derrotasse o exército inimigo e salvasse a vida de seu povo. Mas ela se perguntou como ele conseguiria fazer isso. Desesperadamente, poderia muito bem ser ali. Ele pensou que ela era má, mas ela ficou desapontada porque ele não tinha ideia do porquê ela estava irritada. Então ele começou a pensar com todo o seu ser. Ellen começou a rir da bravura dele. Mas Tiger se perguntou por que ela estava rindo quando ele reuniu mais coragem do que seu exército inútil. No entanto, ela pensou que finalmente havia encontrado o homem que procurava, então se ofereceu para ajudar a defender seu país. Mas apenas se ele lhe desse toda a alçace, junto com sua lealdade. Assim, quando Tiger concordou, Ellen levantou sua espada, ordenando que seu exército começasse o ataque. Durante a noite, eles começaram a correr para alcançar Alsace, mas Ellen não se perguntou por que ele estava indo para a batalha sem nenhuma proteção, e Alsace achou que sua proteção era tão inútil quanto seu rosto. Mas, enquanto ela começava a pentear o cabelo dele, Ellen queria que ele parecesse bem antes de morrer também. Depois de dar-lhe um corte de cabelo que terreno de sua terra. Por causa disso, eles poderiam explorar todos os pontos de estrangulamento no terreno, mas ela desejava que ele explorasse o ponto de estrangulamento dela. Pela manhã, as forças de Zeon já estavam a algumas horas de seu reino. Enquanto toda Alsace evacuava para o templo, Titer permanecia na mansão, perguntando-se se Tiger cumpriria sua promessa de voltar no dia em que partiu. Foi então que as forças de Nardier invadiram por estarem se abrigando em um templo, mas, quando viu a mansão de Tiger, percebeu que havia encontrado sua fonte de entretenimento. Então, depois de chegar ao local, Titer rezou para que Tiger lhe desse coragem e correu para as escadas. Mas ele lhe disse que não havia ouvido suas palavras. Então, quando ela gritou para que ele saísse, lembrou-se dos anos que passou crescendo com Tiger, dizendo que estava disposta a sacrificar sua vida para proteger sua casa. Ao ouvir essas palavras, Zeon começou a avançar em sua direção antes de rasgar seu avental, dizendo que implorou para que Tiger voltasse. Mas, quando Zeon ouviu aquele nome, disse-lhe que ele nunca voltaria e a derrubou no chão. Mas, quando ele estava prestes a torturá-la, o nome de Tiger era a única coisa em sua mente, quando uma flecha atravessou a mão de Zeon. Quando ele olhou para cima e viu o sangue caindo em seu rosto, começou a perder a sanidade, e Tiger gritou para Titer pular. Aproximando-se a cavalo, ele evitou por pouco ser morto, para salvá-lo de uma queda mortal. Após descerem juntos, Ellen lhe disse para valorizar mais sua vida, mas Tiger finalmente percebeu que a espada dela era capaz de controlar o vento. Então, ela revelou que havia feito um pacto com o espírito Erifar, mas, enquanto o vento girava ao redor dele, ela percebeu que também havia se tornado amigo dele. No entanto, ele sabia que ainda precisava lidar com Zeon, mas, enquanto os homens dela avançavam em direção à mansão, ele se perguntou por que as roupas de Titer estavam todas destruídas. Então ela revelou que queria salvar seu arco, dizendo-lhe que havia esperado todo esse tempo por seu retorno e ficou feliz por ele finalmente ter voltado. Ao vê-lo se abraçando, Ellen ficou com ciúmes, se perguntando se o tipo dele era as garotas sem curvas que choravam constantemente. Mas, naquele momento, Tiger notou uma flecha e a agarrou no último instante, antes de liberar um tiro que atingiu o olho do alvo, terminando sua vida patética. Embora estivessem a salvo, a pressão ao segurar o aço havia rasgado sua mão, então Titer lhe disse que era hora de usar seu arco sagrado, e ele pegou, e a aura que emanava apenas ao puxar a corda começou a influenciar o fluxo da natureza ao redor deles. Algumas horas depois, 300 dos soldados inimigos já haviam sido mortos, mas os que escaparam estavam se reorganizando enquanto Ellen se encontrava com os comandantes de guerra. Enquanto ela se perguntava onde eles poderiam estar acampados, Tiger mostrou-lhes um ponto no mapa e o chamou de planícies de Molshime. Então, mais tarde naquela noite, os aldeões começaram a preparar cordas para a guerra, e enquanto faziam seus últimos planos para a batalha, Ellen colocou Lin no comando de um exército separado, esperando que eles servissem de reforço quando chegasse a hora certa. Após chegar ao campo de batalha, Ellen desembainhou sua espada e comandou seu exército para a batalha. Quando os inimigos dispararam 1000 flechas, Ellen conjurou um poderoso vento para desviá-las, e Tiger eliminou 3 soldados ao mesmo tempo. Ellen ficou impressionada com sua habilidade e pensou que ele era o maior arqueiro do mundo, mas Tiger lhe disse para calar sua boca inútil. Enquanto ela destruía lanças inimigas, cortou um soldado e começou a matar vários deles. Então Tiger terminou com mais soldados, e eles começaram a avançar contra um novo grupo de tropas. Enquanto uma nova batalha se desenrolava, Bertrand lançou para Tiger um novo conjunto de flechas, e Ellen matou mais homens.
Foi então que um chifre soou, e as tropas inimigas decidiram cercá-los enquanto um dragão terrestre apareceu no campo de batalha. Esse havia sido o plano de Xion para atraí-los para campo aberto, acreditando que o dragão os aniquilaria. 2 soldados tentaram matar o dragão, mas ele os esmagou imediatamente e matou o último. Tiger tentou atirar em seu olho, mas percebeu que eram sólidos como rocha, enquanto Xion aparecia diante de seus olhos. Ele começou a chamá-lo de covarde nojento que só conseguia atirar de longe. Logo, um soldado alertou que um novo exército estava atacando suas tropas por trás, enquanto Lin e seu exército chegavam para servir como reforço. Utilizando a presença deles, Ellen decidiu enfrentar o dragão, dizendo que era poderosa o suficiente para matar qualquer monstro. Enquanto ela começava a invocar um vento poderoso sobre sua espada, o dragão se aproximou dela, mas ela o liberou, destruindo o solo e levantando a besta em um grande tornado até eventualmente parti-la ao meio. Com a besta aniquilada, Lin e seu exército decidiram se retirar do campo de batalha. No entanto, as tropas inimigas pensaram que eles estavam fugindo com medo e começaram a persegui-los, mas caíram direto na armadilha deles quando uma corda derrubou seus cavalos. Sem hesitar, Lin e suas tropas começaram a avançar de volta para o ataque, e Lin pensou que Tiger devia ser amado por seu povo pela contribuição das cordas. Enquanto a guerra continuava, um soldado disse a Xion que um novo exército com 2.000 cavalos estava vindo contra eles, e Xion se perguntou como poderiam lutar contra eles com apenas 600 homens sobreviventes. Um comandante tentou sugerir que libertassem o segundo dragão, mas Xion achou que ele estava louco, tendo visto o primeiro dragão ser destruído bem diante de seus olhos. Após um momento, ele percebeu que sua sobrevivência era mais importante do que qualquer maldita guerra, e ordenou que seu exército recuasse imediatamente. O comandante tentou dizer que eles certamente poderiam vencer, mas Xion socou seu rosto furiosamente e gritou de dor. Em seu desespero para sobreviver, ele não percebeu que os 2.000 soldados eram apenas cavalos vazios sob a cobertura do sol poente, e em pouco tempo, Tiger e suas tropas apareceram diante dele, dizendo que eles estavam encurralados. Xion começou a chamá-lo de traidor nojento por se aliar a um exército estrangeiro, mas Tiger se perguntou se ele tinha perdido a cabeça, vendo que ele havia lançado um ataque contra sua cidade indefesa. Então, por sua maldade, Tiger prometeu dar uma surra nele. No entanto, Xion achou que poderia vencer a guerra de forma astuta e desafiou Tiger para um duelo. Determinado a dar uma lição nele, Tiger decidiu aceitar o desafio. No entanto, quando eles se enfrentaram, Xion lhe disse para pegar uma arma de verdade, dizendo que ele não tinha chance com seu arco. Mesmo assim, Tiger estava determinado a mantê-lo como sua arma. Então, para provar que as flechas eram suficientes, ele disparou uma contra o escudo de Xion, e este pensou que esse seria o duelo mais fácil de sua vida e bloqueou a segunda tentativa. Enquanto ele protegia o terceiro tiro, disse a Tiger que ele estava completamente sem esperança e que cortaria sua cabeça como um peixe. Então, ele começou a avançar em direção a ele, pronto para cortá-lo ao meio, mas Tiger disparou um último tiro que perfurou seu escudo e cortou seu rosto. Enquanto Xion começou a gritar de dor, Ellen percebeu que Tiger era inteligente afinal, e havia mirado de propósito no mesmo ponto. Com Tiger pronto para acabar com ele, as tropas de Xion avançaram para protegê-lo, e o exército de Ellen correu para apoiar, e logo começaram a cruzar espadas. Utilizando a distração, Xion fugiu em seu dragão, ameaçando voltar com um novo exército. No entanto, Tiger não estava disposto a deixá-lo escapar. Nesse momento, ele ouviu uma voz misteriosa vindo de seu arco, dizendo-lhe para derrubar o dragão, e lembrando-se da dor de Titer, decidiu mirar, e uma energia estranha cercou sua flecha, extraindo força da espada de Ellen. Quando ele soltou a flecha, ela voou diretamente para o céu e rasgou o dragão com uma luz dourada, fazendo-o cair na água. Ao ver isso, Ellen ergueu sua espada, declarando a vitória. Na manhã seguinte, após Tito assar pão para seu mestre, ela decidiu acordá-lo. Enquanto eles tomavam café da manhã, Ellen revelou que estava planejando retornar à sua capital e perguntou como ele iria parar a guerra. Mas ele não tinha ideia. Após chegar ao castelo do rei, ele exigiu saber por que ela lutou contra as forças de Nardier sem antes obter sua permissão. Ela respondeu que foi contratada por Tiger para defender sua cidade. No entanto, o rei considerou a desculpa irrelevante e começou a dizer que a interferência dela poderia criar um conflito com outras cidades. Nesse momento, outra das 7 Venatis apareceu diante do rei. Seu nome era Sofia, e ela começou a dizer que o país de Bruin cuidaria de seus próprios assuntos. Ela achou que era muito cedo para tirar conclusões e sugeriu que ele perdoasse Ellen.
Mais tarde naquele dia, após a sessão terminar, outra Venatiz apareceu diante de Ellen. Ela era Ludmila, uma antiga rival, e se perguntou se Ellen havia aprendido alguma lição ao invadir território estrangeiro. Ellen disse a ela para cuidar de seus próprios problemas e sugeriu que ela aprendesse a crescer em vez disso. Enquanto elas se encaravam para um duelo, Sofia as golpeou com seu cajado, e elas notaram que os melões de Sofia eram do tamanho de suas cabeças. Quando Sofia perguntou por que Ellen ainda não havia deixado o palácio, Ellen respondeu que queria agradecer pelo apoio. Ludmila tentou dizer que Ellen merecia ser banida, mas Ellen mandou-a calar sua boca feia e sair de sua vista. Irritada com as palavras dela, Ludmila decidiu ir embora, mas Sofia aconselhou Ellen a manter Ludmila por perto como amiga, em vez de como inimiga, temendo que o Duque de Nardier pudesse solicitar o apoio dela na guerra. Enquanto isso, Tiger e Titer retornaram de uma breve viagem pela cidade. Ao chegarem, o antigo comandante de Tiger, Machis, exigiu saber por que o exército de Ellen estava ao redor da cidade, então Tiger decidiu explicar tudo. Quando terminou, Machis se desculpou com Lin e perguntou quais eram seus planos para o futuro. Tiger respondeu que pretendia atacar o exército do Duque de Nardier. Seus homens achavam que era um grande risco, mas Tiger disse que destruir o inimigo era a única maneira de proteger seu povo. No dia seguinte, eles decidiram viajar em busca de aliados, e o senhor de um condado, que possuía um olho só, achou que eles tinham uma chance de vencer a guerra. Decidido a arriscar tudo, ele concordou em apoiá-los, e Tiger ficou satisfeito ao ver seu exército se expandindo. Poucos dias depois, na casa de Ellen, ela informou que havia recebido permissão do rei para continuar com a guerra. No entanto, ele lhe disse que ficaria com os territórios conquistados por ela, e Ellen achava que ele pretendia se aliar a todos. Com Tiger sendo incapaz de entender as palavras dela, Lin começou a explicar que cada senhor poderia apoiar a guerra se achasse que isso beneficiaria o rei, e poderia até apoiar o Duque de Nardier se desejasse. Chocado com as palavras dela, Tiger percebeu que poderia estar em desvantagem, e Ellen disse que o rei estava apenas cuidando de seus próprios interesses. Nesse momento, ouviram uma batida na porta, e Lin decidiu verificar quem era. Ellen começou a dizer a Tiger que os outros lordes não tinham chance contra eles, a menos que tivessem o apoio de uma donzela da guerra. Então, Tiger pensou que a melhor opção seria ter todas as donzelas da guerra ao seu lado. Nesse instante, Ludmila invadiu a sala, exigindo saber se estavam falando sobre ela, mas Ellen se perguntou como ela descobriu seu paradeiro. Quando Ludmila se apresentou a Tiger, ele percebeu a grande oportunidade diante dele e tentou fazer o mesmo, mas Ellen disse que ela era uma convidada indesejada. Mesmo assim, Ludmila disse a Tiger que veio vê-lo e gostaria de falar com ele em particular. Então, eles se dirigiram para a floresta, mas Ellen e Lin os acompanharam, determinadas a protegê-lo. Ludmila começou a dizer a Tiger que era uma aliada do Duque de Nardier e achava que ele tinha uma chance muito pequena de vencer a guerra. Nesse instante, Tiger percebeu a armadilha à frente e parou os cavalos instantaneamente. Ellen achou que estavam cercados por assassinos e tinha certeza de que pretendiam aniquilar Tiger. Essa seria a maneira mais fácil de parar a guerra, e fazia todo sentido que o Duque de Nardier quisesse acabar com Tiger antes mesmo de a guerra começar. Nesse instante, Tiger quase foi atingido por uma flecha, e eles avistaram o assassino voando entre as árvores. Enquanto Tiger bloqueava outra flecha, ela empregou o assassino em uma árvore e notaram sua tatuagem. Outro assassino voou para atacar Lin, mas ela bloqueou sua faca e derramou todo o molho de tomate dele. No entanto, uma cobra caiu em seus seios, picando-a, e Ellen a cortou ao meio, então Tiger a segurou antes que ela caísse. Ele achou que a cobra era de uma espécie comum e estava certo de que ela poderia ser tratada, então começou a sugar o veneno. Enquanto Ellen tentava se apressar até eles, vários assassinos desceram das árvores, então Ludmila lançou um feitiço que ativou sua lança, fazendo estacas de gelo empalarem todos os assassinos de uma vez. Quando ela bateu no chão, o gelo se quebrou imediatamente, e com todos os assassinos mortos, Ludmila chamou Ellen de inútil por se distrair durante o ataque e se ofereceu para encontrar um médico para Lin. Tiger agradeceu pela ajuda, e eles começaram a se apressar em direção a uma cidade próxima em busca de abrigo. Enquanto caminhavam por uma nova cidade, eles se depararam com uma barraca de comida, e Ellen decidiu pegar uma tigela de sopa. Com Ludmila ansiosa para experimentar, Tiger ofereceu-lhe uma tigela da sua sopa, e ela disse que estava... Ellen disse a Lin para fortalecer as fronteiras e se preparar para a guerra imediatamente, convencida de que Ludmila certamente se uniria ao Duque de Nardier. No final daquela semana, Ludmila havia reunido 10.000 soldados e começou a marchar em direção à cidade de Tiger, enquanto Ellen fazia os últimos preparativos para a guerra. Ela perguntou a Tiger se ele preferia defender sua casa ou atacar o exército de Ludmila. Na esperança de evitar a guerra, ele sugeriu que enviassem um emissário para Ludmila, pedindo paz. No entanto, com Ludmila se recusando a conceder uma audiência,
Ellen e suas tropas marcharam para o campo de batalha. Quando a primeira rodada da batalha começou, as tropas de Ellen se chocaram com o exército de Ludmilla. Ao final do dia, ambos os exércitos sofreram grandes perdas, e nenhum dos lados pôde reivindicar a vitória. Aquela noite, na tenda, Tiger disse a Ellen que o exército de Ludmilla era mais forte do que ele esperava e que não conseguia encontrar a menor abertura para infiltrar-se no castelo dela. Lynn se perguntou por que Ludmilla não apareceu no campo de batalha, mas Tiger pensou que eles teriam uma chance melhor de vencer a guerra se ela ficasse totalmente afastada. Ellen disse que poderia derrotá-la no campo de batalha e se ofereceu. Mais tarde naquela noite, após falharem nas tentativas de invadir o reduto, Ellen anunciou que sobrevoaria o acampamento inimigo e aniquilaria todos com um poderoso vento. No entanto, Lynn achou que era muito perigoso e pediu a Tiger que a impedisse de realizar esse pensamento imprudente. Mas, de uma vez, Ellen lembrou a Tiger que ele pertencia a ela e lhe disse para confiar em sua decisão. Mesmo assim, Tiger decidiu tomar uma atitude e pediu que ela reconsiderasse o plano, pois o considerava muito arriscado. Na esperança de encontrar uma entrada alternativa para o reduto de Ludmilla. Lynn havia lhe dado o traje, e ela achou que seria um disfarce perfeito caso ele se deparasse com soldados inimigos. Enquanto ela se perguntou como ele conseguiu matá-la, então ele revelou que havia disparado de longe e decidiu atirar uma flecha em um ponto distante na neve como prova. Ela se desculpou pelo erro, mas Tiger viu isso como revelasse, mas ele disse que as leis de sua aldeia proibiam que ele tirasse sua pele. Quando ela perguntou seu nome, ele disse que era Ers, e ela ficou feliz por ele não ter medo dela. Ela pediu que ele se juntasse ao exército dela, dizendo que sua habilidade com arco e flecha era excepcional, mas ele disse que só veio caçar comida e retornaria para casa assim que tivesse o suficiente. Quando ela decidiu preparar um prato especial para ele, Tiger disse que estava delicioso e perguntou por que ela estava sozinha nas montanhas. Ela respondeu que estava tentando clarear seus pensamentos e sempre gostou de ficar sozinha. Na manhã seguinte, depois que ela partiu, ele começou a seguir suas pegadas na neve, na esperança de começou a correr em direção a eles. Enquanto desembainhava sua espada, ela convocou um vento poderoso e o liberou contra o castelo. No entanto, os portões permaneceram intactos, e os soldados inimigos dispararam flechas contra ele e disse que não poderia arriscar sua segurança por nada. Nesse momento, ele descobriu um novo plano e pediu à espada de Ellen que lhe emprestasse sua força. Em pouco tempo, a espada começou a emitir um vento gelado, batendo inimigos, e Tiger matou um arqueiro. Nesse instante, Ludmilla apareceu diante deles, se perguntando como haviam invadido seu reduto. Ellen disse que isso não era da conta dela e que havia vindo para dar uma lição nela. Enquanto avançava em sua direção, Ludmilla sacou sua lança, e as duas colidiram suas armas antes de Ellen ser empurrada para trás. Ela começou a balançar sua arma, mas Ellen se esquivou, determinada a não desistir. Ludmilla convocou estacas de gelo do chão, então Ellen lançou um vento poderoso para destruí-las. Quando Ludmilla aterrissou no gelo, Ellen apareceu diante dela, chamando-a de duende desgraçado. Isso a deixou furiosa, e ela lançou uma parede de gelo, mas Ellen se esquivou, e as duas começaram a avançar uma contra a outra, lançando feitiços poderosos que colidiram em uma luz massiva. No entanto, ambas as garotas já estavam exaustas. Quando seus homens tentaram ajudá-la, Ellen os avisou para se manterem afastados, dizendo que a luta era dela. Antes que percebessem, um homem começou a correr em direção a Ludmilla, e eles notaram que ele era um assassino, mas Tiger perfurou sua cabeça com uma flecha, matando-o instantaneamente. Nesse momento, Ludmilla percebeu que Tiger era o homem que ela conheceu nas montanhas. Então, quando a paz foi restaurada, ela perguntou por que ele decidiu salvá-la, já que ela era sua inimiga. Tiger disse que havia apreciado a sua companhia e decidiu retribuir a gentileza dela. Suas palavras tocaram o coração dela, e ela se perguntou o que ele poderia querer em troca. Ele pediu que ela se afastasse da guerra, pois estava lutando apenas para salvar sua cidade. Concordando com seu pedido, Ludmilla anunciou que estava se retirando da guerra e disse que o Duque de Nardier poderia lidar com seus próprios problemas. Algumas semanas depois, Tiger e seu exército se estabeleceram na cidade de um senhor, e o senhor agradeceu a eles por defenderem seu território durante a guerra com Ludmilla. Para demonstrar sua gratidão, ele decidiu oferecer o restante de seu exército, e Tiger ficou feliz que suas tropas estavam aumentando, então começaram a marchar em direção ao território do Duque de Nardier. Logo, chegaram a uma nova cidade, e Tiger ficou satisfeito por estar fazendo novos aliados. Enquanto todos celebravam, Tiger agradeceu pela hospitalidade, mas prometeu pagar por cada refeição que comessem. Após a reunião, o senhor disse a Tiger para descansar antes de continuarem com a guerra. Então ele encontrou um local tranquilo junto ao riacho e pensou que poderia ter um momento para si mesmo. Nesse instante, um jovem dragão esbarrou nele,
e eles rolaram colina abaixo até o riacho. Ele se perguntou se era o dragão de Ellen, mas a criatura voou embora, e uma garota saiu do arbusto sem qualquer proteção. Enquanto ela perseguia o dragão, Tiger pensou que seus olhos inúteis estavam prestes a transformá-lo em um homem, com toda a cena que estava vendo, mas a garota não notou sua presença e esbarrou nele. Mais tarde, na tenda, Sofia se apresentou a Tiger, dizendo que era uma das 7 donzelas de guerra. Ela contou que havia acabado de chegar do palácio do rei e descobriu que ele era veterano e que nem conseguia falar com ninguém. Para restaurar a paz em seu país, ela anunciou ao tribunal que Tiger havia contratado Ellen para lutar por sua cidade nas guerras. No entanto, o primeiro-ministro declarou a todos que Tiger havia cometido traição e não era mais apto para continuar governando sua cidade. Com Tiger em choque, Sofia lhe disse que o exército do rei já estava a caminho e provavelmente pretendia matar todos eles. No dia seguinte, um homem anunciou que o exército do rei estava se aproximando da cidade. Ele disse que o líder deles era o Cavaleiro Negro, e todos perceberam que ele era o maior cavaleiro do país, temendo que pudessem perder a batalha. Bertrand sugeriu que eles negociassem com ele. No entanto, seus mensageiros foram rejeitados, então os comandantes de Tiger sugeriram que eles abandonassem o exército de Ellen e formassem uma nova aliança com o exército do rei, na esperança de salvar a pele deles. Mesmo assim, Tiger achou que era uma má ideia e sugeriu que lutassem contra o exército do rei. Afinal, o rei não havia mostrado nenhum apoio nas guerras contra o Duque de Nardier. O senhor disse aos comandantes que o exército do rei era um bando de covardes nojentos que só atacavam cidades fracas, e apoiou a ideia de mandá-los de volta ao palácio. Naquele dia, no campo de batalha, o Cavaleiro Negro, Roland, desembainhou sua grande espada e comandou seus homens para a batalha. Então eles atacaram o exército de Tiger, que começou a abatê-los como uma faca cortando queijo. Desesperada para salvar seus homens, ela investiu contra o cavaleiro, mas a força da espada dele quase a fez cair. Roland disse que estava impressionado com a habilidade dela de aparar sua espada, mas afirmou que eles seriam aniquilados do país, a menos que o rei desse uma nova ordem. Naquele momento, alguns soldados começaram a correr para resgatá-la, mas ele os matou todos com um golpe, desesperado para vingar seus homens. Ellen correu em direção a ele, e ele começou a golpear sua espada com toda a força, tentando cortá-la ao meio, até que ela eventualmente caiu do cavalo, desviando por pouco dos golpes dele. Quando Tiger chegou em seu cavalo, o cavaleiro investiu contra ele e brandiu sua lâmina, mas Tiger disparou uma flecha para o céu e conseguiu salvar Ellen. Roland estava determinado a capturá-los e começou a perseguir seu cavalo, mas a flecha perfurou o cavalo dele naquele instante, e ele percebeu que a flecha de Tiger não havia sido um erro de mira. Com Ellen aliviada por ter escapado do cavaleiro, ela pensou que tudo havia acabado, mas logo percebeu que Tiger havia sido golpeado pelo cavaleiro. Quando mais soldados começaram a se aproximar, Sofia chegou para o resgate e disse a Ellen para levar Tiger de volta ao acampamento. Então, à medida que o exército se aproximava, ela ativou seu cajado e lançou uma luz dourada que formou uma parede, afastando o exército. No entanto, o Cavaleiro Negro saiu ileso e se perguntou se seus poderes eram magia. Ele disse que era imbatível e quebrou o escudo dela com um único golpe. Quando ele atacou, ela conseguiu bloquear seus golpes e, tendo distraído por tempo suficiente, lançou um novo feitiço e desapareceu diante dos seus olhos. Pouco tempo depois, um soldado informou ao cavaleiro que os aliados de Tiger estavam atacando-os pela retaguarda. Então ele comandou seu exército a recuar imediatamente. Naquela noite, no acampamento, Ellen agradeceu a Machis por atacar o exército do rei, forçando-os a recuar para seu acampamento. Quando ele perguntou se Tiger estava acordado, ela disse que ele ainda estava inconsciente e havia sofrido um corte profundo. Mais tarde, em uma tenda, o senhor perguntou a Machis se ele conseguiu ver o rei na capital. Machis contou que o rei havia perdido a sanidade após perder o príncipe na guerra e que o duque de Nardier havia assumido o controle do palácio em sua ausência. Usando o nome do rei, ele conseguiu convencer o Cavaleiro Negro a declarar guerra contra o exército de Tiger, e o grupo, em choque, se perguntou como Tiger poderia limpar seu nome dessa confusão. Mais tarde naquela noite, Ellen decidiu visitar Tiger em sua tenda, mas o encontrou ainda inconsciente. Enquanto ela o fazia sentir sua presença, disse a ele que ele era especial para seu coração e prometeu assumir a guerra em sua ausência. Enquanto isso, no acampamento do cavaleiro, seu camarada revelou que Tiger nunca tentou tomar o controle do país, mas apenas defendeu sua cidade do exército do Duque de Nardier quando ele tentou invadir suas terras. No entanto, Roland achava que seu dever era destruir o exército de Ellen por cruzar a fronteira, e disse que continuariam com a guerra de qualquer maneira.
Alguns dias depois, Tiger finalmente acordou e notou Tito adormecido ao seu lado. Desejando proteger seu povo, ele decidiu pedir força ao seu arco, e assim que sentiu o estranho poder dentro do arco, Tito acordou. Então, eles saíram do acampamento e começaram a seguir a direção indicada pelo arco, mas Tiger começou a se sentir mal devido ao ferimento. Mesmo assim, ele não desistiu e continuou seguindo um caminho até chegar a uma tumba antiga. Dentro da tumba, Tiger encontrou a imagem de Agathas, e Tito lhe disse que ela tinha o poder de controlar a escuridão e a morte. Quando Tiger exigiu saber se ela o havia convocado até ali, o espírito dela tomou o controle do corpo de Tito, e ela começou a dizer que o desejo dele por poder o havia levado até ela. Tiger não se convenceu e achou que ela estava tentando atraí-lo para uma armadilha, então ela se ofereceu para lhe dar seu poder, mas disse que ele precisava provar sua determinação. Tiger se perguntou o que ela queria dizer, então ela lhe disse para disparar uma flecha em Tito, dizendo que lhe concederia seus poderes se seu arco o reconhecesse. Desesperado para banir o espírito da deusa, Tiger mirou sua flecha em Tito. À medida que uma energia poderosa surgiu ao redor de seu arco, ele atirou em Tito com a flecha, e a energia expulsou a deusa, despedaçando a proteção da garota. Quando ele começou a ouvir uma voz, a deusa lhe disse que estava impressionada com sua habilidade, mas Tito caiu diante dos seus olhos, então ele a cobriu, e a tumba desapareceu naquele instante. No entanto, enquanto ele começava a cavalgar em direção à batalha, a deusa lhe disse que havia lhe concedido seus poderes e esperava que ele aprendesse a controlá-los. Enquanto isso, Ellen e suas tropas haviam cruzado para o território do Cavaleiro Negro e conseguiram atraí-los para o rio antes de aniquilá-los. Quando Ellen e o Cavaleiro estavam cruzando espadas, ela começou a se afastar rapidamente. Roland pensou que era uma armadilha para separá-lo de suas tropas, mas decidiu segui-la de qualquer maneira, determinado a acabar com ela de uma vez por todas. Quando ele tentou abatê-la, ela lançou um feitiço e subiu alto com um vento poderoso, mas Roland achou que poderia derrotá-la de qualquer maneira. Nesse momento, Sofia correu em direção a ele, lançando seu próprio feitiço e disparando vários raios dourados contra ele, dando a Ellen tempo suficiente para lançar seu ataque de vento mais poderoso. Quando o tornado o envolveu, as garotas ouviram seu grito e se perguntaram se ele estava sendo despedaçado, mas ele o destruiu com sua espada poderosa. Ele disse que eles eram realmente poderosos, mas que não pararia até que todos estivessem mortos. Enquanto ele começava a se aproximar deles, uma flecha atingiu sua armadura, e ele se perguntou como Tiger conseguiu acertá-lo daquela distância, esperando obter alguma clareza. Ele decidiu perguntar a Tiger se ele realmente havia convidado Ellen e seu exército para apoiá-lo na guerra. Tiger disse que pediu ajuda a eles, e Ellen afirmou que partiriam após derrotar o Duque de Narnier. Ela decidiu pedir o apoio de Roland, mas ele recusou veementemente, dizendo que o exército do rei não permitiria que intrusos permanecessem em seu território. E, ao proferir essas palavras, ele se preparou para mais uma rodada de batalha, dizendo que os destruiria com toda a sua força. Nesse momento, o ferimento de Tiger começou a sangrar novamente, e ele quase desmaiou, mas Ellen o segurou e disse que o protegeria. Quando Roland começou a avançar em sua direção, Tiger ficou determinado, dizendo que protegeria sua cidade de todos os inimigos, e lançou uma flecha diretamente contra ele. O cavaleiro conseguiu bloquear a flecha, mas se perguntou quem realmente estava protegendo as pessoas. Ele pensava que estava fazendo tudo certo e rebateu a flecha, fazendo o chão explodir. Quando a poeira baixou, eles perceberam que ele ainda estava de pé, e Ellen se perguntou se ele era um fantasma ou algo assim. No entanto, Roland disse a eles que estava fraco demais para lutar, e caiu de joelhos, dizendo que não conseguia levantar sua arma. Ele percebeu que era impossível lutar de volta, já que duvidava do motivo da guerra desde o início, então decidiu se render, e Tiger desmaiou imediatamente. Alguns dias depois, com a paz finalmente restaurada, Roland revelou que estava indo para a capital para ver o rei. Tiger achou que isso era perigoso e tentou dizer-lhe que seria atacado pelos homens do Duque de Narnier, mas o cavaleiro disse que era seu dever corrigir suas ações e que explicaria seus erros ao rei. Mais tarde, em uma tenda, Ellen disse a Tiger que estava retornando ao seu país para apoiar outra donzela guerreira que estava sendo atacada. Ela disse que essa guerreira era como sua irmã e que haviam prometido se defender sempre que estivessem em perigo. Tiger disse a ela que lideraria seu exército enquanto isso e garantiu que ela não precisava se preocupar. No dia seguinte, Sofia se despediu de Tiger e disse que eles se reuniriam a ele em sua guerra quando a batalha delas estivesse encerrada. Ao partir, Rurik jurou lealdade a Tiger, dizendo que 1000 soldados do exército de Ellen haviam decidido se juntar às suas tropas, e Tiger achou que era a melhor notícia que poderia esperar. No entanto, ao retornar ao acampamento, Bertrand contou a ele que Roland havia sido morto e que um novo exército de saqueadores de um país vizinho havia invadido seu território, esperando roubar seus recursos.
No dia seguinte, enquanto caminhavam pelo acampamento, Tiger disse a Rurik que não recuaria da guerra. Rurik se perguntou se eles teriam alguma chance contra os saqueadores, mas Tiger achou que eles estavam perdidos e disse que contariam apenas com a sorte. Durante uma reunião, Tiger revelou que se dirigiria ao sul com um pequeno exército, na esperança de proteger as vilas próximas. O senhor tentou sugerir que fortalecessem as defesas ao redor das fronteiras, mas Tiger disse que todos seriam eliminados pelos saqueadores, especialmente porque a capital o havia declarado traidor do trono. No dia seguinte, Tiger saiu com seu exército, e depois de avistar os aldeões escravizados e os saqueadores, pensou em liberar o poder da deusa, mas temia perder o controle de si mesmo. Então, ele disse a Rurik para se preparar para um ataque furtivo no dia seguinte, na esperança de que tivessem alguma vantagem. Enquanto viajavam pela montanha, Tiger notou uma jovem correndo dos saqueadores, e ela tropeçou no chão. Quando tentaram cercá-la, ele os matou com suas flechas, mas a garota se perguntou se haviam sido mortos por um fantasma. Tiger perguntou se ela estava ferida, mas ela se afastou rapidamente com medo. Esperando ganhar sua confiança, ele decidiu se apresentar, mas a garota já sabia quem ele era e desmaiou naquele instante. Do outro lado das montanhas, o general ordenou que seu exército montasse acampamento para a noite, mas um soldado lhe disse que o exército de Tiger estava a uma curta distância deles, e pensou que eram apenas 200 homens. O general achou que era uma armadilha e ordenou que 3.000 homens de seu exército os atacassem imediatamente, pensando que todo o exército de Tiger tinha menos de 2.000 soldados, então os saqueadores perseguiram o exército de Tiger até um ponto estreito. No entanto, logo descobriram que seu exército tinha mais de 6.000 homens, mas não perceberam que eram apenas hastes disfarçadas como soldados. Quando Tiger ordenou que seus homens os atacassem imediatamente, eles tentaram recuar, mas os homens começaram a matar todos até que não restasse ninguém. Depois de alguns dias, Tiger e seu exército confrontaram o general, e Tiger revelou que havia vindo para executá-lo por escravizar aldeões inocentes. O general pensou que ele tinha um desejo de morte e ordenou que seu exército o matasse assim que ele se aproximasse. No entanto, eles logo perceberam que um novo exército havia se juntado a Tiger para apoiá-lo, e eles emboscaram as tropas inimigas ao mesmo tempo. Um comandante achou que seriam fáceis de derrotar e se perguntou se eles realmente tinham alguma chance contra sua unidade avançada. Nesse momento, Tiger disparou uma flecha que voou por cima do exército e perfurou a cabeça do comandante, matando-o instantaneamente. Ao ver isso, as tropas perceberam que estavam perdidas e abandonaram a batalha, mas Tiger ordenou que seus homens os matassem mesmo assim. Naquela noite, após resgatar todos os aldeões, Tiger se desculpou por não ter chegado mais cedo e cortou as cordas para libertá-los. Quando uma garota apareceu diante dele, agradeceu por tê-los resgatado, mas lamentou que ele não tivesse conseguido salvar seu pai da execução. Suas palavras entristeceram Tiger, e ele prometeu que a protegeria para sempre. Naquela noite, no acampamento, um novo camarada chamado Gerald disse a Tiger que mais de 500 de seus soldados estavam feridos da batalha e que os aldeões resgatados haviam sido enviados para uma cidade próxima. Nesse momento, Rurik chegou e pediu para falar com eles em particular. Dentro de uma tenda, ele começou a dizer que os saqueadores estavam se aproximando com mais de 30.000 homens em seu exército. Tiger achou que não poderiam lutar contra todos esses soldados sozinhos, e Gerald disse que o exército aumentaria para 40.000 uma vez que se unissem aos saqueadores que haviam escapado. No dia seguinte, enquanto começavam a conduzir os aldeões restantes para uma nova cidade, um soldado revelou que mais de 4.000 saqueadores estavam marchando em sua direção. Rurik achou que pretendiam encurralá-los, então Tiger se ofereceu para liderá-los como uma distração e saiu imediatamente. No entanto, o exército logo apareceu diante deles, e ele percebeu que não havia para onde fugir, decidindo lutar de qualquer maneira. Eles lançaram flechas contra os saqueadores, matando alguns deles, mas descobriram que o exército não estava diminuindo o ritmo. Felizmente, Ludmilla apareceu naquele momento com seu próprio exército, e Tiger pensou que o dia estava salvo. No acampamento naquela noite, Ludmilla disse a Tiger que não tinha intenção de se juntar à sua guerra e disse que ele era fraco e desprezível demais para merecer qualquer ajuda. Tiger se perguntou por que ela o resgatou da aniquilação, e ela disse que só veio para testar sua virilidade. Quando ele tentou implorar por sua ajuda, ela disse que apenas homens fracos imploram para conseguir o que querem e mandou ele se comportar como homem e comandar o que deseja. No entanto, Tiger não se importou e implorou por sua ajuda mais uma vez. Para retribuí-la, ele disse que não tinha ouro nem prata, mas ofereceria o que ela exigisse. Ludmilla pensou que ele era realmente sem esperança, mas percebeu que era o melhor acordo que poderia esperar, então disse a ele que ele havia passado em seu teste. Ela se perguntou como ele conseguiu destruir sua fortaleza e ordenou que confessasse toda a verdade como um bom idiota. Então Tiger decidiu revelar seu arco,
mas ela se perguntou por que ele era tão poderoso. Tiger disse que era uma herança de família e afirmou que tinha um poder assustador. Ludmilla achou que o arco devia ser tão poderoso quanto sua armadura de dragão e se perguntou por que ele não levava para a guerra. Então ele disse que era uma arma muito especial, que só podia ser usada em ocasiões raras, pois frequentemente o fazia perder a consciência. Ao se desculpar por ser tão fraco e decepcionante, Ludmilla decidiu aceitá-lo e concordou em se tornar sua nova aliada. Na noite seguinte, em seu acampamento, ela sugeriu que tivessem uma batalha final contra todos os saqueadores, mas Tiger achou que seria muito perigoso. Ludmilla disse que as únicas opções para enfraquecer o exército eram cortar suas linhas de suprimento ou eliminar seu rei. No entanto, ela achou que seria impossível cortar o suprimento deles, e eles perceberam que a melhor aposta seria matar o próprio rei. Mas Ludmilla os avisou que ele era um maldito senhor da guerra que poderia destruí-los se cometessem qualquer erro. De qualquer forma, ela disse que estava disposta a tentar e tinha quase certeza de que o derrotariam, então sugeriu o plano perfeito para a batalha. Na manhã seguinte, começaram a esperar pelos saqueadores, e Tiger tinha certeza de que venceriam a guerra. Nesse momento, começou a nevar, e ele esperava que isso lhes trouxesse boa sorte. Quando os saqueadores chegaram ao campo de batalha, um mensageiro disse ao rei que os homens de Tiger haviam se dividido em 4 exércitos separados, e um soldado revelou que um pequeno exército havia cercado a colina. Eles tentaram atacar. No entanto, as flechas não atingiram os soldados, e o rei pensou que a sorte estava ao seu lado. Enquanto os saqueadores tentavam atacar as colinas mais uma vez, Tiger e um novo exército apareceram de outra colina, pegando-os de surpresa, para mantê-los que seus soldados se juntassem à guerra. Ao mesmo tempo, Tiger e Ludmilla continuaram atacando os saqueadores, e enquanto os homens de Tiger ficavam exaustos, os saqueadores chegaram e começaram a matá-los. Ele percebeu que sua mão estava contraída. Os reforços chegaram, mas Tiger se perguntou de qual exército eles eram. Enquanto os cavaleiros avançavam para o campo de batalha, começaram a gritar seu apoio a Tiger, e, quando o comandante começou a procurá-lo, outro comandante apareceu diante dele, dizendo que todos estavam sob seu comando, e, quando um novo comandante chegou, Tiger percebeu que era o capitão de seu pai. O comandante disse que estava impressionado com seu crescimento e afirmou que veio apoiá-lo com todos os seus homens. Mas logo partiu enquanto Ludmilla derrubava outro saqueador. Elas avançaram para a batalha como formigas, mas Tiger e Ludmilla não recuariam da luta. Quando o rei achou que estava em vantagem, um soldado revelou que 3.000 cavaleiros estavam chegando do norte e que suas tropas estavam enfraquecendo devido à batalha. Ao ouvir essas palavras, o rei se perguntou como o exército de Tiger estava aumentando, mas então ordenou que seu exército recuasse para seu país. Naquela noite, enquanto Ludmilla revelava que na manhã seguinte, enquanto ela percebeu que Ellen estava perto de sua tenda. Quando anunciou sua presença, havia intensa de desenvolvimento de trama. Naquele momento, Tiger acordou, mas se perguntou como seu harém havia crescido tão rápido. Mais tarde naquele dia, Ludmilla decidiu convidar Tiger para sua tenda, dizendo que desejava lhe oferecer um pouco de seu delicioso chá. Ellen disse que seu chá era mais delicioso, afirmando que até adicionaria um pouco de seu leite especial, e tentou levar Tiger para fora, mas Ludmilla o segurou e a acusou de abandoná-lo quando ele mais precisava. Ellen a chamou de uma sanguessuga feia e nojenta, que era inútil demais para ter um homem só seu. Ele inundaria seu chá com seu leite branco e viscoso depois de terminar com Ellen. Oh my God! Uau! Satisfeita ao ouvir essas palavras, Ludmilla decidiu deixar a tenda. À noite, enquanto Tiger e Ellen admiravam as estrelas brilhantes, ela lhe disse que estava satisfeita com o homem que ele estava se tornando e que estava feliz por terem conseguido vencer a guerra. No entanto, Tiger começou a se sentir triste e pediu desculpas por ter feito seus soldados morrerem na guerra. Mas ela disse para ele se deitar ao seu lado. Como os soldados mortos não podiam ser trazidos de volta à vida, ela disse para ele rezar por suas almas e prometeu nunca deixá-lo. Alguns dias depois, Tiger e suas tropas decidiram acampar em uma nova cidade, esperando chegar à capital em alguns dias. Quando Ellen se perguntou por que Ludmilla ainda não havia retornado ao palácio, Ludmilla respondeu que seu rosto inútil não era bem-vindo ali. Mas Ludmilla disse para ela calar a boca feia e afirmou que não precisava de uma babá. Ela disse que o rei delas havia ordenado que ela vigiasse e afirmou que não partiria até que Tiger a retribuísse por ajudar na guerra. Em uma reunião, Tiger percebeu que sua mão ainda estava contraída por disparar tantas flechas durante a batalha e se perguntou se algum dia recuperaria sua força. Naquele momento, uma jovem chamada Regin entrou na sala. Tiger a havia salvado dos saqueadores durante a última guerra, e ela lhe disse que tinha uma confissão a fazer.
Após alguns minutos, Reijin revelou que na verdade era o príncipe deste país que todos achavam ter morrido na guerra. Tiger e os outros ficaram chocados com essa revelação, mas Ludmilla exigiu provas, então Reijin decidiu relembrar Tiger sobre o passado deles. 6 anos atrás, eles haviam escapado de um festival de caça e passado a noite em meio aos arbustos antes de compartilharem um jantar delicioso. A memória ficou na mente dela, e Tiger lembrou-se imediatamente, mas Masha desmaiou de choque. Algumas horas depois, Tiger decidiu apresentar suas esposas, mas Ellen se perguntou como ela ainda estava viva. Pensando que seu exército a havia matado durante a batalha, Ellen questionou por que ela havia fingido ser um príncipe. Reijin disse que era a única maneira de salvar seu trono. Tiger se perguntou se ela poderia provar a todos que realmente era princesa deles, então ela sugeriu que viajassem para a capital, dizendo que revelaria um segredo conhecido apenas pelos membros da realeza. Tiger achou que isso era bom o suficiente e anunciou que partiriam imediatamente para a capital. Enquanto isso, no acampamento de Duque Nardir, um feiticeiro revelou vários dragões grandes, dizendo que eram imbatíveis e certamente destruiriam as donzelas de guerra na batalha. Duque Nardir achou que era seu dia de sorte e estava certo de que venceria a guerra. Então, na manhã seguinte, levou os dragões para a guerra, e eles começaram a queimar o território inimigo. Quando seu comandante revelou que a princesa havia sido encontrada no acampamento de Tiger, Duque Nardir percebeu que estavam se dirigindo ao santuário da caverna na capital e pensou em aniquilá-los antes que chegassem. No dia seguinte, na cidade, Masha revelou que Duque Nardir havia queimado o santuário da caverna e estava começando a marchar em direção ao exército deles. No entanto, Tiger achava que era tarde demais para mudar os planos e decidiu que iriam para a capital de qualquer maneira, então partiram no dia seguinte. Ao começarem a batalha com o exército de Duque Nardir, Ellen e Ludmilla atacaram com os dragões. Enquanto liberavam seus poderes de vento e gelo, eles formaram um combo poderoso que congelou os monstros instantaneamente. No entanto, 2 outros monstros saíram ilesos, então Ellen lançou outro ataque, mas foi cancelado pelo escudo dos monstros. Enquanto ela desviava com dificuldade, atacou com sua espada, mas não conseguiu nem arranhar o monstro, então recuou, e Ludmilla liberou seu gelo, mas o escudo a repelou instantaneamente. Enquanto outro monstro lançava uma grande chama, Ellen salvou Ludmilla de ser queimada, mas foi queimada pelas chamas. O monstro lançou outra rajada de fogo, mas Ludmilla convocou uma parede de gelo para proteção. Ao mesmo tempo, Tiger estava matando inimigos com suas flechas e gritava para seus soldados não se renderem, mas após algumas horas, ambos os exércitos decidiram se retirar para seus acampamentos. Enquanto se preparavam para a próxima rodada da batalha, Ellen revelou que o feiticeiro de Duque Nardir havia lançado um feitiço sobre os dragões para protegê-los de seus ataques. No entanto, ela achava que ainda poderiam derrotá-los e disse a Tiger para se concentrar em derrotar o exército de Duque Nardir. Naquela noite, enquanto a segunda rodada da guerra começava, o exército de Tiger começou a se retirar, e ele disse às garotas para vencerem sua própria batalha. Então elas se aproximaram dos dragões, prontas para enfrentá-los. No entanto, Tiger e seus soldados começaram a vestir suas armaduras. Quando os inimigos se aproximaram o suficiente, começaram a lançar pedras contra eles, antes de plantar o comandante com uma flecha. Ao ver isso, os soldados perceberam que seus planos estavam arruinados e começaram a correr. Enquanto isso, Ellen conseguiu esfaquear um dragão e fez com que ele lançasse fogo no outro monstro. Enquanto o dragão liberava fogo em Ludmilla, ela atravessou as chamas e o esfaqueou no abdômen. Então Ellen lançou uma leve brisa para levantá-la, permitindo que ela descesse sobre o dragão com sua lança, matando-o instantaneamente. Nesse momento, o outro dragão derrubou Ellen no chão, mas Ludmilla a protegeu de ser devorada e empurrou o monstro, percebendo sua vantagem. Ellen sussurrou para sua espada, e elas começaram a correr em direção ao dragão. O dragão tentou esmagá-las, mas elas o evitaram, e Ludmilla lançou estacas de gelo no monstro, permitindo que Ellen voasse em direção a ele com sua espada e o esfaqueasse com sucesso. Ao invocar um poderoso vento dentro do dragão, o sangue espirrou para fora, matando-o imediatamente. Com todos os monstros mortos, Ellen achou que a guerra havia terminado e esperava que Tiger eliminasse o resto do exército de Duque Nardir. Alguns dias depois, com o exército de Duque Nardir derrotado, as garotas decidiram visitar a tenda de Tiger, esperando criar um novo plano para aniquilar o Duque. No entanto, elas perceberam que ele estava profundamente adormecido. Sensational. Alguns minutos depois, durante o café da manhã,
Tiger sugeriu que se infiltrassem na cidade vizinha e revelou que Regin era herdeira do trono. Ludmilla achou que isso conquistaria o apoio do povo, e Ellen disse que destruiria a esperança de Duque Unardier de reviver seu exército. Regin começou a dizer que a única maneira de se infiltrar na cidade era através da Gruta Santa no subsolo, mas temia que pudesse haver armadilhas lá dentro. Enquanto se estabeleciam em um novo acampamento na noite seguinte, Bertrand disse a Tiger que desejava acompanhá-lo até a Gruta Santa. Tiger lhe disse que a guerra havia terminado e que ele seria necessário no acampamento, mas Bertrand afirmou que desejava permanecer ao seu lado e segui-lo até os confins da terra. Quando Tiger concordou em tê-lo ao seu lado, alertou para fugir assim que fossem atacados, e Bertrand achou que seria a coisa mais fácil de se fazer. Ao sair, Ellen disse a Tiger que não poderia abandoná-lo e se ofereceu para acompanhá-lo. Ludmilla disse que seria melhor se afastarem, mas Ellen afirmou que não estava disposta a abandonar o amor de sua vida, então Tiger lhe disse que ela deveria escapar se fossem atacados, pois era a única maneira de manter a princesa em segurança. No dia seguinte, ao chegarem a um templo, Regin descobriu a entrada e os homens revelaram um segredo subterrâneo. Enquanto começavam a caminhar pelo túnel, encontraram o desenho de um dragão. Regin começou a dizer que dragões eram considerados criaturas poderosas e que a deusa dos três pilares foi criada para servi-los. Como o desenho estava naquele local, ela achava que estavam mais próximos de chegar à Gruta Santa. Nesse momento, ouviram passos na caverna e perceberam que os inimigos haviam chegado. Quando o Duque Unardier apareceu na caverna com um exército, ao sacar sua espada, ele disse que havia vindo para eliminá-los todos, mas Bertrand começou a fugir com a princesa. Tiger lançou uma flecha, mas um cavaleiro a destruiu, e Ellen começou a eliminar os soldados. Enquanto recuava, Duque Unardier ordenou que seus soldados os aniquilassem, então Ellen decidiu enfrentá-lo, dizendo a Rurik para manter os soldados afastados. Ela avançou e, ao pular para o meio deles, começou a cortar os inimigos com fúria implacável antes de correr em direção ao Duque. Quando se enfrentaram com espadas, Ellen começou a atacá-lo com golpes determinados, mas ele a derrubou. Ao mesmo tempo, Rurik estava matando vários soldados. Quando um tentou acabar com ele, Tiger o eliminou, mas perceberam que um cavaleiro forte estava se aproximando. Rurik correu para atacá-lo, mas ele bloqueou facilmente o ataque e desviou a flecha de Tiger. Ele começou a dizer que estava impressionado com a habilidade de arco de Tiger, mas disse a Rurik e aos seus soldados para se afastarem, pois ele apenas pretendia executar Tiger e a princesa. Por outro lado, Duque Unardier disse a Ellen que decidiu emboscá-los nesta caverna para que não pudessem escapar. Enquanto ele a derrubava no chão, Ellen o atacou novamente e começaram a se enfrentar com espadas, mas nenhum dos lados conseguiu prevalecer. Quando o Duque a empurrou de volta, ela conseguiu manter o equilíbrio, mas a caverna começou a tremer e perceberam que estava desmoronando. Então Ellen começou a correr em direção aos outros, e Duque Unardier ordenou a seus homens que se retirassem. Mas o cavaleiro continuou marchando em direção a Tiger. Enquanto Tiger dizia a Rurik para fugir com a princesa, eles se apressaram para sair, e Ellen decidiu se juntar a eles. Nesse momento, o cavaleiro avançou contra Tiger e bloqueou sua flecha, mas Tiger conseguiu desviar da espada dele antes de tropeçar e cair no chão. Com Tiger quase morto, Ellen tentou apressar-se para salvá-lo, mas grandes pedras caíram diante dela, bloqueando seu caminho. Imediatamente, Bertrand correu em seu lugar e sofreu o destino de Tiger, mas os escombros o soterraram naquele instante. Alguns minutos depois, Tiger descobriu que o cavaleiro havia sido esmagado pelos escombros e decidiu procurar por Bertrand. Ao encontrá-lo ferido, apressou-se para ajudá-lo, mas percebeu que ele havia perdido muito sangue. Nesse momento, lembrou-se de que Bertrand o havia empurrado para fora do caminho e foi morto em seu lugar. Com seu último suspiro, Bertrand começou a dizer que estava orgulhoso dele, tendo observado-o crescer como um grande líder para sua cidade. Ele achava que o pai de Tiger ficaria impressionado com seu crescente harém e disse-lhe para cuidar de Tita, enquanto sua alma finalmente deixava seu corpo. Ao mesmo tempo, Ellen e os outros começaram a correr em direção à cidade. Diante de seus olhos, uma explosão de energia disparou diretamente para o céu, e Ellen pensou que Tiger estava vivo. Ao chegarem a um grande buraco, Ellen avistou Tiger no centro, animada para vê-lo novamente. Ela correu para ajudá-lo, mas ele desmaiou em seus braços. Mesmo assim, ela estava feliz por vê-lo vivo e correu para Bertrand, mas percebeu que sua alma havia entrado no Nirvana. No acampamento naquela noite, estavam tristes por terem perdido Bertrand, e Ellen se perguntou se poderiam continuar em direção à Gruta Santa, mas Tiger permaneceu sozinho em uma tenda diferente. Quando Ellen apareceu diante dele, perguntou se ele tinha algum novo plano para a guerra e pensou que ele poderia fazer as pazes com Duque Unardier, prometendo apoiar todas as decisões que ele tomasse. Quando Tiger não conseguiu se decidir, ela decidiu contar-lhe sua história. Alguns anos atrás,
ela trabalhou como mercenária e vagou pelo mundo em busca de uma guerra até perder todos os seus companheiros. A dor pela perda a havia feito depender de seu orgulho, e ela lhe contou que seu orgulho a lembrava de quem ela era. Ao ouvir essas palavras, Tiger percebeu que sua determinação também o lembrava de quem ele era. Então ele pediu desculpas a Tita por ter feito com que ela se preocupasse com ele. Mas ela começou a chorar como uma amante abandonada sem esperança. Alguns minutos depois, Ellen sugeriu que começassem a controlar o porto, pois achava que poderiam iniciar o comércio com cidades vizinhas após a guerra. Tiger percebeu que era uma ótima ideia e pensou que poderiam construir rodovias para conectar com outras cidades depois da guerra. Nesse momento, notaram que seus amigos estavam esperando por Tiger, e Ludmilla disse que queriam mostrar seu apoio. No dia seguinte, o primeiro-ministro chegou ao acampamento e disse que estava feliz em ver a princesa viva. Quando Masha se perguntou por que ele havia revelado sua face repugnante no acampamento, ele contou que o rei estava começando a se recuperar de sua doença e queria saber quais eram os planos de Tiger. Tiger disse a ele que pretendia ter uma batalha final com o Duque Nardier e esperava eliminá-lo de vez. O primeiro-ministro se perguntou o que Tiger planejava fazer após o fim da guerra, e Tiger respondeu que retornaria a ser prisioneiro de Ellen. No entanto, Ellen tentou dizer que preferia continuar sendo sua esposa, mas Ludmilla sugeriu que ele ficasse em seu palácio em vez disso. Tiger disse ao primeiro-ministro que desejava apenas ver sua cidade segura e sugeriu se juntar ao país de Ellen, se não estivessem protegidos pelo rei. Percebendo que somente o rei poderia tomar essa decisão, o ministro lhes disse para levar Regen à capital imediatamente, pois o rei tinha um tempo muito curto de vida restante. Tiger pensou que Duque Nardier tentaria detê-los novamente e disse que finalmente era hora de acabar com a guerra. Então, alguns dias depois, ambos os exércitos começaram a marchar para o campo de batalha e logo avançaram um contra o outro. Quando Tiger e seu exército apareceram diante de Duque Nardier, perceberam que ele não tinha exército para apoiá-lo. Tiger decidiu perguntar por que ele havia atacado sua cidade. Então o Duque lhe disse que pretendia ocupar o território para manter o exército de Ellen afastado de sua fronteira. Ele achava que poderia destruir a cidade de Tiger e construir uma nova cidade para si mesmo no terreno. Enfurecido por essa confissão, Tiger lhe disse que não pouparia sua vida, mas o Duque disse que veio se vingar da noite em que morreu sob os escombros, chamando-o de seu filho. Enquanto Tiger preparava seu arco, pronto para acabar com ele, a voz da deusa lhe disse que estava disposta a lhe dar todo o poder necessário para destruir 1000 exércitos com uma única flecha. Tiger achou que precisava de todos os poderes dela e começou a exigir mais poder, mas Ellen o socou de volta à realidade. Ela lhe disse para controlar suas emoções e o advertiu a não depender do poder de seu arco. Naquele momento, Tiger notou as luzes celestiais e começou a se aproximar do inimigo. Ao puxar uma flecha, ele jogou as outras fora e mirou na face do Duque. Duque Nardier lhe disse que ele não poderia matá-lo com uma única flecha, mas Tiger prometeu que o eliminaria. Pensando que seria uma vitória fácil, Duque Nardier avançou, mas Tiger ouviu o vento e disparou. O Nardier tentou desviar, mas a flecha o perfurou diretamente na cabeça, matando-o instantaneamente. A espada de Ellen revelou que não ofereceu ajuda a Tiger, então Ludmilla pensou que ele havia usado o vento a seu favor. Tiger ergueu seu arco em vitória. Alguns dias depois, ao finalmente chegar à capital com a princesa, todo o povo começou a celebrar seu retorno. Dentro do palácio, descobriram que Sofia estava com o rei, e alguns minutos depois, o rei começou a se desculpar com Regen por tê-la enviado para a guerra sem oferecer apoio. Então, ao se perguntar como poderia recompensar Tiger por seus esforços, decidiu nomeá-lo Cavaleiro da Luz da Lua. Encerrando o resumo do anime. Até a próxima!